Capítulo 32. Mina. Minha cabeça, apoiada no peito de Leve, eu ouvia os seus batimentos cardíacos. Eram quase 4 da manhã quando eu sussurrei. Conte-me sobre Irina. A mão de Leve, entrelaçada com a minha sobre seu peitoral, endurece. O polegar acariciando a minha mão para. Eu não gosto de falar sobre ela, ele diz. Eu sabia sobre isso. Eu já tinha visto as suas reações ao seu nome quando ela era mencionada. Mas isso era importante. Eu tive que dizer a ele de uma forma que ele entenderia. Eu estou por perto, Leve. Eu sou obrigada a conhecê-lo um dia. E é o seu dever, como meu homem, me informar o que eu devo esperar. Eu o deixo se acalmar. Eu te amo, continuou. E eu amo a Lídia. Eu sou uma parte da sua vida agora e eu sei que é difícil para você, mas eu preciso saber de alguma coisa, querido. Me dê alguma coisa, qualquer coisa. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Mas eu ouvi a batida do seu coração aumentando. Ele deixou escapar um longo suspiro. Ela era bonita. Ele começa. Ui, não era um grande começo, eu penso. Ele continua. Ela também era intocável. Foi amplamente conhecido que as meninas Alkev estavam fora dos limites até o momento em que seu pai escolheu que elas iriam se casar. Então, quando Irina se aproximou de mim, eu estava cauteloso. Nós formamos uma amizade e eu gostava de ouvir sua conversa. Um mês se passou e ela me beijou. Eu disse a ela que eu não estava à procura de um relacionamento e ela me disse que não era uma qualquer e que o que nós fôssemos fazer juntos permaneceria em privado, para que seu pai não soubesse. Nada muito sórdido, no início. Eu escutei. Imagine minha surpresa quando nós fizemos isso no quarto e eu descobri que Irina estava bem familiarizada com o sexo. Isso me surpreendeu. Ela sabia coisas que eu não conhecia. Deveria ter percebido que algo estava errado, mas eu disse a mim mesmo que Irina era minha amiga. Tivemos relações sexuais várias vezes ao longo de 3 meses, sempre usando proteção. Ele parecia abatido. Ela insistiu em proteção, e eu nunca assumi que estava em risco. Eu nunca pensei que ela iria ser a única a mexer com os preservativos. Ele diz. Um pequeno suspiro veio de mim. Você está dizendo que ela enganou você e ficou grávida? Pergunto. Sim e não. Ele diz calmamente. Seu pai forçou a situação dela. Ele planejou tudo, do início ao fim. Tudo foi descoberto após a gravidez ser confirmada. Sua família inteira se reuniu com Sasha, Anastácia e eu na casa de Sasha. Seu pai, o filho da mãe presunçoso, me disse que eu iria me casar com Irina e ir trabalhar para ele, com a sua empresa, Zacon. Ele balançou a cabeça. Ele não me conhece bem o suficiente para adivinhar que a minha resposta seria um não. Irina não foi certamente surpreendida. Ela me disse que ela nunca se casaria com um retardado como eu de qualquer maneira. Um suspiro alto me escapa. Ela não fez isso, rosnei. Cadela? Ele beijou minha testa. Ela fez, ele diz. Mas eu não acho que ela quis dizer isso. Foi só depois que ela descobriu que eu não queria casar com ela que ela ficou desagradável. Acho que ela esperava que teríamos Lídia juntos, criá-la juntos e ficarmos amigos. Quando eu disse a Irina que eu queria o bebê, mas não o casamento, seu pai foi pro plano B. Ele nos disse que Irina teria que interromper a gravidez se ela permanecesse sem marido. E eu disse-lhes que faria isso sobre o meu cadáver. Ele deixou escapar um suspiro áspero. Eu paguei a eles um monte de dinheiro para evitar que Irina fizesse um aborto. Eu me mudei com ela daqui, contratando Mirella para cuidar dela e para certificar de que ela não iria prejudicar a criança. Enquanto o dinheiro continuou chegando, o pai de Irina, Igor, se manteve feliz com a situação. Por quê? Eu perguntei. Por que ele quer você na empresa dele? Ele não sabia que você recusou a empresa do seu próprio pai? Pergunto. Ele assentiu. Sim, ele sabia. Igor Alkev era uma parte do Charles. Ele trabalhou com meu pai. Ele sabia muito bem que eu não iria entrar. Ele tentou forçar a minha mão porque ele sabia o quão bem a minha família tinha se beneficiado com o meu conhecimento de mercado de ações com a palma da minha mão. Minhas sobrancelhas subiram. Você tem ações? Eu pergunto. E em seguida, elas se franzem. Espera. Quão rico você é? Seu corpo tremia em silêncio. Rico o suficiente para fornecer para minha família. Ela nunca vai precisar de nada, ele diz. Ok, então, ele queria você porque eles estavam atrás de dinheiro, digo. Ele deu de ombros. Até onde sei, eles estão extremamente bem. Bastardos, apenas gananciosos, então, eu digo.
Sim, eu tenho medo que sim. É como É como o rico fica rico, Mouse, ele diz. Algumas pessoas estavam podres desde o núcleo. E agora? Pergunto. Eu pago-lhes o dinheiro que não precisam e Irina não desaparece com a minha filha. A voz dele saiu como um rosnado. Isso me deixa tão irritado. Ela se mudou para outro estado só para me irritar, apenas para tornar as coisas mais difíceis. Então eu não podia ver a minha Lídia. Ele falou baixinho. Eu odeio ela. Eu não o culpo. Ele tinha razão para odiá-la. Ele contou a história de uma menina que foi vítima de cruéis palhaçadas do pai. E eu não comprei. Ela foi junto com ele, sabendo muito bem o que estava fazendo. E Irina Alkev era uma idiota. Eu sinto falta dela. Eu disse, percebendo muito bem que eu não estava ajudando. Eu sinto falta da Lídia. Lev não disse uma palavra. Apenas passou a mão quente pelo meu braço e de volta. Ela tem uma casa aqui, Lev. Ela pertence aqui, digo a ele. Ele beliscou levemente o queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos. Você confia em mim? Ele pergunta. Sim. Eu sussurro imediatamente porque eu confiava nele. Ele deu um beijo suave nos meus lábios, falando contra eles. Então, confie em mim. Suas palavras causaram um arrepio a percorrer a minha espinha. Parecia que ele tinha um plano. Soou como uma promessa. Capítulo 33. Lev. Mina. Eu sussurrei na escuridão. De costas para mim, ela se encaixava perfeitamente. Ninguém tinha me fascinado como essa pequena criatura. Minha Mina. Meu Mouse. Ela disse que me amava. Ela parecia sincera. Eu queria acreditar nela. Eu acreditava nela. Seu grunhido me disse que ela estava dormindo. Meus braços ao redor da sua cintura apertou um pouco. Eu não quis deixá-la ir. Eu não sei o que é o amor. Eu comecei baixinho. Mas se eu pudesse amar alguém... Eu dei um beijo suave atrás da sua orelha, puxando-a mais para perto. Eu te amaria. Muito. Sussurro. Eu não sabia como ser o que Mina precisava, mas eu prometi tentar ser o meu melhor para ser um homem que seria um motivo de orgulho para ela. O pensamento de desapontá-la me deixava ansioso. Ela tem fé em mim. Ela acreditava em mim. Decepcionar Mina não era uma opção. Capítulo 34. Meus olhos se abriram e eu fui cumprimentada pelo rosto bonito de Lev. Eu sorri, me esticando. Você nunca dorme? Pergunto. Seu lábio treme. De vez em quando. Ele responde, sorrindo suavemente e me dando calafrios. Eu nunca iria me acostumar ao lindo sorriso de Lev. Você é linda, ele diz, franzindo a testa com seu elogio. Eu tenho certeza que você já ouviu isso um monte. Eu corri minha mão pela sua bochecha áspera. Não da maneira que você diz. Eu digo a ele, corrigindo com o meu polegar os seus lábios. Nunca a maneira como você diz isso. Repito. Ele estendeu a mão para segurar a minha, mordendo a ponta do meu polegar. Você é importante para mim, Mina. Eu pisquei. Isso foi um pouco profundo para a primeira coisa. Você é muito importante para mim também, querido. Eu quero ir com você para conhecer o seu irmão. E tudo parou. Eu tinha tentado, durante uma semana inteira, fazer Lev falar comigo sobre o meu irmão. Toda vez que eu trouxe isso, ou ele estava desligado com a conversa antes mesmo de começar. Eu estava desesperada para encontrar meu irmão, mas eu precisava de Lev para ficar bem com ele também. Eu lhe dei o tempo e espaço sobre o assunto e parecia que a minha paciência tinha sido esgotada. Sério? Pergunto. Realmente, ele diz, acariciando meu ombro e arrastando para baixo meu braço. Nós vamos organizar um jantar com Laredo. Não é como se Sasha vai Não é como se Sasha vai lembrar da gente por uma noite. Não como a forma que vai o clube. Foi duro, mas é verdade. Ok, eu vou ligar para ele hoje. Eu sorri. Não, ele balançou a cabeça. Eu vou ligar hoje. Eu não quero que você fale com Laredo sem mim. No meu olhar desafiador, ele acrescentou para apaziguar. Não é por causa de você, Mouse. Ele pode ser bastante manipulativo. Será que eu ainda me importo? Acho que não. Agora não era o momento de me indignar. Eu estava indo me encontrar com meu irmão. Eu sorri. Organize então, digo a ele. Eu deitei minha cabeça de volta no banco do passageiro do Camaro, ouvindo o rádio enquanto Lev dirigia. Eu tentei não hiperventilar, mas era difícil de respirar independentemente. Eu estava a caminho de conhecer o meu irmão pela primeira vez. Eu tinha tantas perguntas sobre a minha mãe, sobre meu pai. Eu estava em dívida com Laredo. Eu tinha certeza de que era uma situação que muitas pessoas não queriam se encontrar.
Nós dirigimos por um longo tempo antes de Lev puxar até uma casa grande o suficiente para rivalizar com o complexo de Leukov. Com gigantes portões de ferro forjado, primorosamente concebidos para olhar como se videiras pretas e folhas de ouro cobririam. Eu endireitei-me com meu coração pulando uma batida. Caraca, não recue agora. Ness ajudou-me a me vestir para a ocasião. Nós resolvemos algo discreto, como calça preta de cintura alta e uma camisa branca solta escondida. Eu queria usar saltos, mas Ness negou. Ela disse que não adiantaria usar saltos quando seu rosto estaria firmemente plantado no chão. A cadela. Eu encontrei minhas sapatilhas pretas e as deslizei enquanto Ness ajeitou meu cabelo antes de colocar minha maquiagem. Meus cílios longos tinham 4 camadas de rímel e com meus lábios com gloss julguei que era suficiente. Eu não queria parecer que eu estava indo para um clube. Eu queria parecer que eu estava fazendo meu caminho para um jantar de família casual. Eu consegui fazer leve e vestindo seu jeans com uma camisa branca sobre o preto suede de cachemir. Ele revirou as mangas em seus braços e eu estava pronta para chamar para a noite de folga, quase preferindo despi-lo lentamente e devorar seu corpo com a minha boca. Mas meu cérebro me lembrou que haveria tanto tempo para se divertir mais tarde. Lev apertou um botão e sua janela desceu. Ele se inclinou para fora e apertou o botão na caixa de som pequena. Um zumbido alto soou antes de um homem falar por meio do alto-falante. Sim? Mina Harris e Lev Leukov, ele diz. O alto-falante tocou novamente. Claro, senhor. Venha para dentro. Os portões sacudiram antes que eles se separassem no meio e lentamente abriram amplos, permitindo-nos a entrada. Engoli em seco. Quão rico é Laredo! Lev estalou a língua antes de me lançar um olhar. Mais rico do que eu. Bem, isso foi ótimo. Agora eu nunca iria me sentir confortável aqui. Demorou 5 minutos para chegar em casa. Eu me perguntava se nós jamais chegaríamos lá. Parecia que Laredo possuía o bloco inteiro. Eu me sentia fraca. A casa era enorme. Isso me fez pensar como uma pessoa poderia viver em algo tão grande. Com minha testa franzida, pergunto: será que Laredo vive sozinho? Lev inclinou a cabeça para o lado. Não tenho certeza. Quando éramos crianças, ele sempre teve pessoas que ficavam com ele. Quando um se foi, veio outro, mas ele não tem nada significativo, não. Lev me ajudou a sair do carro e quando nós caminhamos à porta da frente, se abriu e saiu um Laredo sorrindo. Ele foi seguido por outros 5 homens, e 4 desses 5 homens sorriam para mim. O outro não sorriu. E ele tinha uma cicatriz em toda a metade do seu rosto. Eu soube imediatamente quem era aquele homem. Aquele homem tinha de ser Alessio, o filho de Laredo, o homem que perdeu a esposa para a cama de Sasha, e em seguida foi obrigado a suportar as cicatrizes para toda a vida, tudo por amar uma mulher. Com seu cabelo quase preto e suaves olhos verdes, as maçãs do rosto altas e uma bochecha cheia, não demorou muito para ver que Alessio tinha sido um homem atraente. Talvez mesmo deslumbrante, mas tudo tinha mudado. Meu coração estava ferido por ele. Eu não levei pessoalmente que ele não queria sorrir em saudação. Por quê? Eu fazia parte do lado do inimigo. Uma coisa era evidente. Ele me assustou. Quanto mais perto chegávamos, maior o sorriso de Laredo. Nós caminhávamos até as escadas e Laredo estendeu a mão para Lev. Ele hesitou apenas um momento antes que ele a deu e a sacudiu. E sacudiu a de Laredo. Lev, ele suspirou. Eu tinha dúvidas. Imaginei que essa reunião nunca iria acontecer. Ele disse, olhando para mim e soltando a mão de Lev e tendo a minha em suas mãos. Eu estou feliz que você mudou de ideia, Mina. Eu sorri suavemente. Então olhei para Lev. Nós só precisávamos de um tempo para tudo isso acalmar. Obrigado por ter nos recebido. Seu sorriso caiu enquanto ele segurou minhas mãos com força. Você parece tanto com ela. Ainda me dá calafrios. Ele diz, segurando meus olhos com um pouco mais antes de pegar a minha mão e colocá-la na dobra do seu cotovelo. Venha conhecer os meus meninos. Ele baixou a voz. Eles insistiram em estar aqui esta noite. Seus meninos? Mas como seus homens quentes. Todos eles eram tão altos quanto o outro. As paredes sólidas de seu corpo tinham me rindo mentalmente. Não, eles não eram definitivamente meninos. Aqueles homens sorridentes fizeram meu estômago mergulhar de uma forma ruim. Ruim. Eu estava meio feliz de Lev não ler os sinais muito bem, ou ele pode ter visto meu súbito rubor. O primeiro homem de cabelo loiro e vestido com um terno cinza claro, com a camisa aberta no colarinho, e eu já tinha conhecido ele, mas Laredo nos apresentou de qualquer maneira. Eu acredito que você conheceu o Philip Nade.
Felipe pegou minha mão livre, dando um beijo rápido para os meus dedos. Seu sotaque francês foi delicioso. Olá, Mina. É bom ver você de novo, ele diz. O próximo homem tinha cabelo castanho claro e os olhos castanhos, com um sorriso que me surpreendeu. Era amplo e claro, e quando ele falou, seu tom áspero tinha me engolindo em seco. Rosette Leaf? Se seu sotaque não foi suficiente para chocar as palavras de dentro de mim, o fato de que eu não tinha entendido uma palavra do que ele disse, teria certeza. Ele usava jeans escuro, uma camiseta branca com decote V e um blazer preto. Ele sorriu. Essa foi a minha língua nativa, afrikaner. Eu apenas disse, como você é adorável. Ah, eu havia dito corando. Eu estou muito bem, obrigada. Respondo. Ele apertou minha mão como um homem faria com outro homem. Nicholas Van Eden. Prazer em conhecê-lo, Nicholas. Ele parecia divertido. O prazer é todo meu, Bock. Ele se inclinou e me disse, isso significa fêmea. E com os olhos como os seus, eu acho que eu vou estar chamando você de Bock, pequena. Levou tudo o que eu tinha para não cair na gargalhada. Era engraçado, sem querer ser super doce. Eu gostei muito de Nicholas Van Eden. O terceiro homem empurrou seu amigo fora do caminho. É a minha vez, ele diz. Ele tinha cabelo escuro, curto, e os olhos sorridentes verdes, e ele pegou a minha mão apertando levemente. Mina, nós ouvimos muito sobre você. Ele era lindo em seu terno preto sob medida. Ele só tinha um ligeiro sotaque, mas era difícil de perder. Roman Vlasic, ao seu serviço. Olá, eu disse gentilmente enquanto apertei sua mão. O quarto homem ficou pacientemente esperando a nossa chegada. Ele tinha a pele de um tom verde-oliva, cabelo escuro longo o suficiente para enrolar através das orelhas e olhos verdes emoldurados com cílios escuros. O terno cinza metal que ele usava cabia-lhe muito bem. Ele parecia como se tivesse feito um esforço para uma boa aparência. Seu sorriso era secreto. Laredo levou-me a ele e estendeu as duas mãos para levar as minhas duas mãos também. Mina, foi tudo que disse. E ele disse isso baixinho, quase docemente. Esse homem eu me sentia... Poderia ter sido meu irmão. Laredo fez as apresentações. David Lobo, Mina Harris. David levantou ambas as mãos e segurou-as na boca, pressionando o mais suave beijos para eles. Ele soltou minha mão, sorriu para mim e fez um gesto para que a pessoa que estivesse atrás de mim chegasse mais perto. Lev pegou minha mão entrelaçando os dedos. Ah, isso é certo. Meu namorado estava aqui. E embora este bando de homens, que teve minha mente empolvorosa, o toque de Lev acalmou a tensão dentro de mim de uma maneira que só ele podia. Alessio estava na porta, seus olhos me procurando de uma forma que me fez sentir uma intrusa. Eu não acho que ele quis dizer isso. Eu nem acho que ele sabia que ele estava fazendo isso. Laredo olhou para o seu filho e fez as apresentações de longe. Alessio Scafo, meu filho. Oi. Eu respirei tentando o meu melhor para não me esconder atrás de Lev. Alessio empurrou o queixo para mim com indiferença. Eu me virei para olhar para Davi, que piscou para mim. Eu sorri de volta. Ah, sim. Eu tinha um forte sentimento sobre Davi. E ele era o único que eu me senti mais familiarizada. Era uma espécie de estranho. Laredo bateu palmas. Venha! O jantar será servido em meia hora, disse ele. Temos algum tempo para conversar e conhecer uns aos outros. Seguimos Laredo no hall da entrada e 2 membros da equipe esperou para que nos aproximássemos. No segundo que estávamos perto o suficiente, eles abriram a porta dupla em simultâneo e os manteve aberta com o rosto sem emoção. Laredo varreu o braço para fora para permitir que Lev e eu fôssemos primeiro. Lev me ajudou a me sentar à esquerda da cabeceira da mesa, onde se sentou Laredo e tomou um lugar ao meu lado. Dave sentou perto de mim e eu sorri como uma colegial. Eu estava tão perto do meu irmão. Tudo que eu precisava era de Laredo para confirmar a minha suspeita. Eu queria perguntar direto, mas algo me disse para ser paciente. Todos seriam revelados no devido tempo. Durante 24 anos eu não sabia que eu tinha um irmão. O que é mais de uma hora de espera em relação ao trimestre da sua vida? O resto dos homens sentaram-se ao redor da mesa e Levi falou primeiro, dirigindo-se a Alessio, que se sentou no final da mesa, longe do resto de nós. Será que vamos ter algum problema? Ele pergunta a ele. Alessio sorri cruelmente ao meu homem, com o rosto distorcido com suas cicatrizes, puxados e esticado com o movimento. Eu não sei. Eu não sei, Leokov. Nós vamos? Ele responde. As sobrancelhas de Levi se estreitam. Não faça isso. Não me segure, não me torne o responsável por algo que meu irmão fez. Laredo levantou a mão.
Agora, rapazes, este não é o momento e nem o lugar, Laredo diz. Leve balançou a cabeça. Não. Você tá certo. Eu tô aqui por Mina. Nós vamos ser civilizados. Mas precisamos tirar isso do caminho antes de seu filho decidir atacar o irmão errado. Alessio se inclinou para frente e rosnou. Civilizados? Ele levantou e assobiou. Olhe para a porra do meu rosto. Isso parece civilizado para você? Seus olhos duros pousaram em mim. Sua mulher não pode sequer olhar para mim. Está com medo de mim. Meus olhos se viraram para baixo e para olhar para a mesa, meu rosto pálido. Então ele percebeu, hein? Merda. Laredo se levantou lentamente. Sente-se, Alessio. Alessio rosnou. Eu não estou com vontade, velho. Laredo falou em voz baixa, mas com firmeza. Sim, você está. Seus olhos me olharam com uma simpatia antes de olhar para seu filho. Seu rosto não assusta a Mina. É o seu temperamento que a perturba. E em seguida ele terminou cansado. Sente-se, Alessio. Está assustando a sua irmã. Capítulo 35. Mina. Agora o quê? Alessio era meu irmão? Caramba, eu não vi isso vindo. Meu corpo estremeceu na minha cadeira, fazendo com que meus joelhos batessem na mesa e meus talheres mexessem com barulho. A mão de leve cobriu a minha em apoio tranquilo, gentilmente ignorando a forma como tremia. Minha boca ficou seca. Eu me obriguei a respirar profundamente. Ninguém falou. Eu não olhei para Alessio quando eu perguntei baixinho. Você disse que não era meu pai. Eu estava confusa. Laredo soltou um suspiro suave, respondendo. Alessio não é meu filho biológico. Ele era filho do meu irmão, sendo eu seu tio, disse franzindo a testa. Ele sorriu. Sim, minha querida sobrinha. Eu não posso te dizer o quanto eu sou grato que você apareceu no meu caminho. Eu agradeço por me dar essa noite. Eu amei muito a sua mãe. Meu Deus. Minha cabeça começou a latejar. Eu estendi a mão para esfregar minhas têmporas. Talvez devêssemos começar do início, então. Eu digo. Laredo riu. Clara costumava fazer a mesma coisa quando ela tinha dor de cabeça. Ele diz. Meus dedos se acalmam. Eu abri meus olhos para olhar para ele. Sim, ela fazia. Confirmo. Não fique tão surpresa, Mina. Eu sabia tudo sobre ela. Eu duvidava disso. Eu conhecia minha mãe melhor do que ninguém. Muito obrigada. Alessio manteve o silêncio. Eu era grata. Eu precisava de um tempo para me ajustar. Ok. Eu havia dito. Seu irmão é o meu pai. O pai de Alessio. Onde ele está? Morto. Assobiou Alessio. Confie em mim. Você tem sorte que você nunca o conheceu. Ele gostava de chutar a minha bunda sempre que diabos lhe convinha. Foda saber o que ele teria feito com você. Ele diz. Para minha surpresa, Laredo concordou. Sim, Enzo não era um homem amável, então, quando eu perseguia sua mãe, era natural que ele fez disso uma competição. Ele deu de ombros. Clara dançava como um sonho. Ela era um anjo. Depois que a minha mulher morreu, eu pensei que eu nunca iria sentir o amor de novo até que ela apareceu. Ele diz. Mas eu estava presa em algo que ele disse. Minha mãe era uma garçonete, não uma dançarina. Questiono. Laredo parece surpreso, como se ele não soubesse como me dizer algo importante. Mina, ele começa. Clara trabalhou no meu primeiro clube, o Sweet Blood. Ela era uma dançarina, minha querida. Uma das melhores. No meu olhar piscando, ele acrescenta. Você nunca se perguntou como uma garçonete poderia pagar a casa que você tinha? Será que você nunca notou que ela só trabalhava à noite? Ele pergunta. Merda. Ele estava certo. A nossa casa era maior que a média e eu nunca fiquei sem nada. Nós nunca tivemos problemas com dinheiro. Nossas contas foram pagas a tempo. Eu tinha o melhor de tudo. Toda noite ela me colocava para dormir e ia trabalhar. E voltava para casa pouco antes de eu acordar para ficar pronta para a escola, com cheiro de cerveja velha e... Ai, meu Deus. Eu respirei. Minha mãe era uma stripper, eu digo. Leve virou para mim e disse... Não há nada de errado com isso. As pessoas precisam trabalhar, Mina. Eu não vou julgá-la. Eu minto. Eu só estou querendo saber como... Eu nunca vi isso. Laredo sorriu. Ela era sua mãe. Ela era o seu mundo. E você era uma criança. Como você poderia saber? Nicholas Van Den falou em seguida.
Minha mãe era uma senhora de rua. Ela vendeu seu corpo para todos os homens em nossa vizinhança. Alguns dos nossos amigos, Bock mesmo, tiveram ela. Ele deu de ombros e sorriu largamente. Ainda amo a minha mãe, que Deus a tenha. Deus, ele era adorável. Roman Vlasic adicionou à conversa. Minha mãe era médica. Seus olhos esmaecidos dizem. Ela era uma pessoa terrível, fria e amarga. Ele me olhou. Só porque minha mãe tinha uma posição respeitável, não a faz uma pessoa boa, Lutica. Davi Lobo falou rápido em uma língua que eu não conseguia entender. Laredo ouviu atentamente, acenando com a cabeça antes de se virar para mim. Davi entende um pouco de inglês, mas só fala português. Bem, isso explica por que ele estava olhando para mim tão fixamente. Ele provavelmente não tem a menor ideia do que eu estava dizendo. Ela me disse que às vezes as pessoas fazem coisas para fornecer para aqueles que amam. Um leve sorriso enfeitou meus lábios e eu segurei a mão de leve e apertado, executando meu polegar sobre os dedos. Falei suavemente para Davi. Sim, acho que às vezes elas fazem. Felipe tomou um gole de sua taça de cristal de água. Eu não tenho uma mãe, ele disse, e sorriu tristemente. Considere-se afortunada por ter tido uma. Não menos uma mãe pelo menos uma mãe que você amou. E eles estavam certos. Minha mãe foi maravilhosa. Suponho que apenas me feriu saber que eu não conhecia tão bem ela como eu pensava. Mas todas as coisas importantes eu sabia. Memórias dela me levavam de volta à minha juventude. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu precisava compartilhar. Minha mãe, comecei. Clara, ela era uma mulher doce. Ela sorria o tempo todo e ria muito. Ela era como um raio de sol, bonito como pode ser, e ela sempre tinha tempo para mim. Eu sorri para mim mesma. Foi bom falar sobre ela. Ela cantou para mim antes de dormir. Nós sempre tivemos a sobremesa e ela sempre me ajudava com meu dever de casa. Eu me virei para Leve e disse: ela era tão inteligente. Ele apertou minha mão, sorrindo suavemente, e eu continuei. Sempre que eu estava de mau humor, ela iria me levar até a loja e me dizer para encher o carrinho de compras com qualquer coisa que eu quisesse. Então nós ficaríamos em coma de alimentos. Ela sempre contava piadas apenas para me fazer rir. Ela estava no PTA, fez meus trajes de Halloween, do zero. Me levou para a praia nos dias mais frios apenas para se sentar na areia e tomar ar. Ela era uma ótima mãe. Meu coração bateu com culpa. Virei-me para enfrentar Alessio. E eu sinto muito que você perdeu isso, digo a ele. A expressão de Alessio permaneceu duro, mas quando ele se virou para desviar os olhos dos meus, eu podia ver que ele foi afetado. Porque Alessio... Por quê? Por que Alessio não viveu com a gente? Por que ele foi deixado por um pai que ele não queria? Eu não entendia. Eu enfrentei Laredo. Por que fomos separados? Perguntei a ele. Laredo passou a língua sobre os dentes. Porque doeu em Clara e meu irmão gostava de puni-la. Ele franziu a testa, quase perdido em seus pensamentos. Meu irmão era casado. Ele não teve filhos com a sua esposa. Clara era nada mais do que um brinquedo. Eu tentei fazê-la ver a razão tantas vezes, mas ela amava Enzo. Ai, Jesus, meu coração afundou. Ela era outra mulher? Quem era essa pessoa? Enzo era bom para ela por um tempo. A tratava bem. Ela adorava a atenção, é claro. Ele continua, erguendo a sobrancelha quando ele fez o seu ponto. Ele era o irmão mais bonito. Eu vejo. Clara ficou grávida apenas um mês depois de dormir com Enzo. Continua ele. Todo o clube sabia quem era o pai. Clara pediu para ele deixar a esposa e ele recusou. E ela disse que iria deixá-lo e simplesmente desaparecer. E disse que o bebê precisava de um pai. Deus, ela parecia um pouco como Irina. Meu estômago caiu. Eu estava tão envergonhada. Ele lhe disse que depois que ela tivesse o bebê, que iria deixar a esposa, mas eu sabia que ele mentia. Continuou Alessio. Ele deu de ombros. Não foi nenhuma surpresa para mim que depois que ela teve Alessio, que ele ficou com sua esposa. Clara estava de coração partido e ela planejava sair da cidade.
Enzo a chamou para embalar suas coisas. Ele foi balístico. Laredo olhou para Lécio antes de voltar para mim. Ele bateu a merda fora dela. Disse que se ela tentasse deixá-lo novamente, ele mataria o garoto. Eu não tinha dúvida de que ele faria. Ela não era estúpida o suficiente para tentar novamente. Pelo menos ela foi autorizada a ver o filho. Ele bateu nela. Minha voz tremeu. Ela era a pessoa mais doce do mundo e ele bateu nela. Laredo me nivelou com um olhar. Enzo usava todos os meios para mantê-la ao seu lado, ele disse. Quando Clara percebeu que ela escolheu o cara errado, ela virou suas afeições para mim. Ele sorriu. Eu era bom para ela, eu a amei. Eu queria ser o pai dos seus filhos. Não era justo que Enzo a tivesse. Ele não merecia qualquer pedaço dela. Ela descobriu um pouco tarde demais, mas eu cuidava dela tanto quanto ela deixava. Meu ponto de vista da minha mãe estava escurecendo rápido. Sim, ela soou como um verdadeiro pêssego, digo. Nós fomos descuidados, Laredo disse, ignorando meu comentário malicioso, e continuou. Não demorou muito para Enzo suspeitar. Ele foi sobre nós uma noite e eu fui pego com a mão no pote de biscoitos. Eu lutei contra o meu irmão com unhas e dentes. Lutei tanto que eu quebrei esses ossos assim como o meu. Mas Clara, ela tinha tido o suficiente de nós. Ela fugiu e deixou Alessio para trás. Pobre Alessio. Minha garganta engrossou na realidade. Como ela poderia? Meu irmão tentou tirar a vida de Alessio uma semana depois. Ele tentou afogá-lo na banheira, mas ele não podia vê-lo morrer. Ele se virou para olhar para Alessio. Ele não queria amar o garoto, mas ele fez. Um mês depois, Enzo foi encontrado em seu escritório, em casa, frio como uma pedra. Ele morreu de uma overdose acidental de drogas, que eu presumo que não foi tão acidental assim. A esposa de Enzo não queria Alessio, então ela sabia que ele era o produto de um caso. Então eu o adotei. Ele deveria ter sido meu filho em primeiro lugar. Eu o amo muito. Tentei encontrar Clara, mas ela se escondeu bem cuidadosamente, debaixo dos nossos narizes. Eu nem sabia que ela tinha falecido até 2 anos atrás. Ele me olhou. Eu não sabia que ela tinha tido uma filha. Esperando em algum lugar profundo dentro de mim, eu disse: como você pode ter tanta certeza de que você não é meu pai? Você disse que vocês eram íntimos. Mas ele já estava balançando a cabeça. Não, sinto muito, Mina. Eu não sou seu pai. Nunca levei nosso caso tão longe. Não é apenas possível que você fosse minha. Ele deixou escapar um suspiro. Mas eu teria matado para ser seu pai. Teria mesmo. Saiba disso. Lágrimas arrepiaram meus olhos enquanto eu assenti solenemente. Alessio tinha ouvido o suficiente. Ele zombou de mim do outro lado da mesa. Enquanto você estava lá fora colhendo flores com sua mãe, eu estava escondendo os machucados dos meus amigos. Sinto muito, eu sussurrei, com meus olhos brilhando. Do que você está arrependida? Você teve uma boa infância. Eu fui esquecido. Assim é a vida. Quando olhei para baixo na mesa, ele falou no silêncio. O quê? Você não quer mais um irmão? Meu coração se partiu. Ele bufou uma risada. Sim, eu não penso assim. Não é bom o suficiente para você, não é? Assim como a mamãe. Leve apertou minha mão com tanta força que doía. Cala a boca, ele disse. Ele disse isso ao mesmo tempo em que Laredo gritou. Não fale com raiva, meu filho. É melhor você ficar quieto, Alessio. Não, Alessio continuou. Que tal contar a ela sobre o tempo em que meu pai me chutou tão forte no peito que eu parei de respirar? Ou sobre o momento em que ele chegou em casa do clube, puxando para baixo suas calças e mijou em cima de mim enquanto eu dormia. Lágrimas estavam arrastando em minhas bochechas agora. Meu peito doía a cada batida do meu coração. Eu lutei desesperadamente para não chorar em voz alta. Leve rosnou. Eu estou te avisando, Alessio, ele diz. Enquanto ela teve sol e pirulitos, Alessio começou a gritar. Eu tive queimaduras de cigarro em toda a porra dos meus braços. Os homens ao meu redor começaram a objetar com raiva para a explosão de Alessio. Tudo que eu podia fazer era piscar através das minhas lágrimas e falar em voz baixa. Eu não sabia. Alessio falava. Como você poderia saber?
vivendo a porra da sua vida perfeita em sua maldita casa perfeita com a sua puta maldita mãe. Ele apontou para mim duro. Você tem a vida que eu deveria ter tido. Ele bateu devagar, humilhantemente. Parabéns, Mina. Seus lábios se curvaram quando ele sussurrou. Você entendeu tudo. Por este ponto, Levi tinha tido o suficiente. Ele jogou a cadeira para trás tão rapidamente que ele voou para o chão. Ele foi rápido, mas eu antecipei o ataque antes dele começar. Alessio riu maldosamente, com os braços acolhendo o ataque iminente. Os homens de pé, Nicolas e Romain, correram para puxar Alessio enquanto Davi e Felipe mudaram-se para ver o que Levi faria. Meus braços em volta de sua cintura, eu o agarrei com força, cravando meus pés enquanto ele me arrastou. Eu gostaria de ir agora, querido. Alguma coisa no modo tranquilo, como eu falei, deve ter avisado Levi contra essa luta, porque, com o peito arfando, rangendo os dentes em fúria, ele desacelerou para uma parada, voltando-se para embrulhar seus braços protetor ao meu redor. Levi virou-se para o meu irmão e sussurrou com mortalmente calma. Você vai se arrepender das suas palavras. Ele ofegava. Eu vou me certificar disso. Alessio piou alto. Eu tô com tanto medo. Não havia nenhuma maneira de adoçá-lo. Meu irmão era um idiota. Um empurrão desagradável cruel. Eu não queria conhecê-lo. Eu queria fingir que essa noite nunca aconteceu. Virando-se para Laredo, eu mantive meus olhos no chão quando eu disse: essa foi uma má ideia. Eu sinto muito. Ele parecia miserável. Mina, por favor, não vá. Ele pede. Aproveite seu jantar. Eu respondi quando Levi me acompanhou até a porta dupla. Antes que fizéssemos a nossa saída, Levi parou e virou-se para enfrentar Alessio uma última vez. O que ele disse me fez chorar mais uma vez. Mina poderia ter tido uma infância decente, mas ela tem sido tratada, à sua parte, por dificuldades. Ela está sem casa por 7 anos. Ela passou esse tempo nas ruas, dormindo em becos, comendo lixo, para permanecer viva. Onde você estava dormindo há 2 meses, Alessio? Ele falou baixinho. Eu encontrei Mina dormindo ao lado de uma poça de mijo, assim, magra. Ela estava à beira da morte por não ter comida em dias. Ele disse. Mina, Laredo murmurou, sacudindo a cabeça com tristeza. Amada. Levi olhou para o meu irmão, que ergueu o queixo em desafio. Não assuma conhecê-la. Você não sabe nada sobre ela. Você é um saco de merda. Levi disse a ele. Eu chorei na manga de Levi, cansada de pessoas vendo minhas lágrimas. Levi esfregou meu braço quando nós saímos para fora. Quando ele abriu a porta da frente para nos deixar sair, ouvi Nicolas Vendem falar, seu sotaque espesso e duro. Essa menina é sua irmã. Ela era doce e você... Você é um idiota do caralho, Boki. Para que Alessio que respondeu abafado. Parece que Alessio respondeu abafado. Cala a boca, Eden. Capítulo 36. Mina. Iniciei o sexo com Levi como uma distração. Foi uma coisa de merda fazer isso, mas eu senti que eu precisava. Eu precisava dele. Na verdade, ele lutou comigo tentando domar os meus beijos luxuriosos para os doces que eu via como perigoso. Eu escalei ele, beliscando a pele esticada em seu pescoço, chupei sua língua e triturando-me em seu comprimento endurecido até que tinha minha calcinha encharcada. Eu disse isso antes, apenas fingindo minha reação a Levi. Eu puxei minha calcinha para o lado e deslizei para baixo sobre ele, espetando-se em seu pênis grosso, tanto quanto eu podia. Ele perdeu nessa rodada, e com isso, seu controle. De costas para a cabeceira da cama, ele sentou-se mais alto, empurrando-se dentro de mim. Seus braços fortes em volta de mim, me segurando com firmeza, e o sexo já não era uma distração, em vez de um lugar de refúgio para mim. As mãos de Levi no meu corpo me acalmavam como uma oração. Ele tinha provado uma e outra vez que ele era tudo que eu precisava. Deus, eu o amava. Meu corpo implorou pela libertação. Eu queria tanto não me sentir dormente. Eu queria senti-lo liberar-se dentro de mim. Nada me satisfazia como esse sentimento. A mão dele em volta de mim agarrou meu pulso e em seguida me trouxe para baixo, entre nossos corpos unidos. Esfrega o seu clitóris, baby. Agradável e lento. Em seguida, sua cabeça mergulhou para o meu mamilo e que o colocou em sua boca dormente. Fiz o que ele me mandou e ele me sugou. Dentro de 1 minuto, meu corpo ficou rígido. Minha cabeça, atirando-se de volta contra minha buceta, apertou ao redor dele e eu choramingava através do meu orgasmo. Levou menos de 10 segundos para Levi seguir. Ele soltou meu mamilo com um barulho e soltou um longo gemido,
quando seus braços se apertaram em torno de mim, me segurando no lugar. Seu pênis pulsava dentro de mim e eu sentia um maravilhoso calor que gotejava, molhado para baixo, fora do meu núcleo. Eu me senti melhor. E eu pisquei sonolenta para ele, colocando seu rosto e tomando sua boca em um beijo carinhoso. Deus, eu precisava muito disso. Eu digo, eu sei que você fez. Ele disse calmamente, enquanto ele acariciava minhas costas. Como você está se sentindo? Ele perguntou, mantendo-nos unidos em nossos lugares mais íntimos. Eu inclinei minha testa em seu ombro, aceitando seu abraço. Eu não tive um irmão antes. Eu vou ficar bem sem um agora. Mina, ele começou. Você tá magoada. Eu fiquei magoada, mas eu não ia deixar isso me afetar. Eu vou ficar bem, querido, digo a ele. Eu prometo. Mas meu coração doeu por Alessio. Eu estou apenas triste que ele sofreu pelas mãos do pai dele, do nosso pai, né? Eu gostaria que ele estivesse lá com a gente. Eu queria que a minha mãe o tivesse levado. Você é muito gentil. Ele xinga. Ele era rude e obsceno. Ele é um idiota. Você não deve se preocupar com ele. Ele certamente não se preocupa com você. Leve diz. Sim, eu murmurei quando me virei para respirar. Ainda assim, eu não o culpo por ser amargo. Os pecados do nosso pai, toda essa baboseira. Seus lábios pousaram no meu rosto e ele me beijou lá e sussurrou. Não há problema em se sentir magoada, Mouse. Tá tudo bem. O primeiro soluço escapou-me tão dolorosamente que eu senti como se meu peito estivesse rasgando e meu coração estivesse caindo pedaço por pedaço. Mas lágrimas seguiam e como eu soltei a minha tristeza por ter perdido o irmão que eu nunca tive. Leve manteve seus braços em volta de mim e seus lábios no meu rosto, segurando-me até que não havia mais lágrimas para chorar. A verdade é que eu queria um irmão. E agora que eu sabia que eu tinha um e ele me rejeitou, doía pior do que a agonia que eu senti quando minha mãe faleceu. Meu irmão me odiava. Ele não me conhecia, mas ele me odiava. A vida simplesmente não era justa. 2 dias se passaram e, embora tenha sido um curto período de tempo, foi o tempo suficiente para quase toda Bleeding Heart descobrir que eu tinha um irmão. E mais chocante ainda foi saberem que era o Alessio Scarface. Sasha achou particularmente engraçado e eu o odiava por isso. Ele encontrou todas as desculpas para dizer às pessoas sobre o irmão que não queria uma irmã e regozijou-se quando eu me encolhi. Surpreendeu-me que a Nika me chamou de lado e, com um olhar de simpatia no olho, me abraçou apertado enquanto acariciava meu cabelo, me dizendo que ela estava arrependida. Eu me desprezava por isso também. Eu nunca poderia descobrir se éramos amigas ou não. Ela fez difícil odiá-la quando eu tão desesperadamente precisava de conforto. Naz me perguntou sobre Laredo, fingindo desinteresse, mas eu podia ver que ela queria saber sobre ele. Eu sorri para ela. Você quer vir comigo na próxima vez que eu o ver? Ele é nosso tio, né? Depois de tudo. Ela piscou para a caneca de café e assinou com a cabeça. Sim, isso pode ser bom. Ela rapidamente acrescentou. Quer dizer, eu não iria deixar você ir sozinha de qualquer maneira. Não depois de Alessio vir com essa merda. Ela me cutucou de leve. Eu tenho suas costas, Kukla. Eu sei que ele teve um caso com a sua mãe, mas não há problema em admitir que você sente falta dele. Eu murmuro para ela suavemente. Eu não, disse ela, muito rapidamente. No meu olhar imóvel, ela encolheu os ombros e gritou. Eu não. Eu a deixei ir. Ela não queria admitir isso, mas eu sabia a verdade. Sábado de manhã chegou e Leve e eu ficamos na cama, fazendo amor com dolorosa lentidão. Não tem pressa para deixar a nossa bolha de amor quando a campainha tocou. Leve saiu da cama e, em toda sua glória nua, foi para a parede e pegou o fone. Sim. Eu assisti de toda a sala como seus ombros endureceram e ele sussurrou. Você tem algum nervo, idiota? Então ele desligou. Quando ele se virou, sua mandíbula estava tensa e ele olhou para mim. Uma carranca marcava minha testa. O que foi isso? Perguntou a ele. Ele abriu a boca para falar quando a campainha tocou novamente. Ele pegou o telefone mais uma vez e o segurou ao ouvido. Ele segurou lá por um tempo e fechou os olhos. Você tem 5 minutos, ele diz. Nem um segundo a mais. Com um suspiro, ele desligou o telefone e me disse: Você pode querer tomar banho. Você tem um convidado.
Quem ele é? Pergunto. Ele se encostou na parede e falou em voz baixa. Seu irmão. Eu puxei as cobertas mais acima do meu corpo, meus ombros em enrijecimento. Eu não quero vê-lo, digo a ele. Levi ficou me olhando de perto. Você tem certeza? Eu não respondi imediatamente o suficiente, então ele jogou um par de calças de pijama. Ok, eu vou mandá-lo embora, Mouse. Assim que ele destrancou a porta do quarto e partiu para o interior, eu gritei. Espera! Se eu não o ouvir, eu sempre me perguntarei o que ele tinha para me dizer. Ok, eu vou vê-lo. Me dê um minuto, digo a Leve. Eu corri em todo o quarto, no banheiro e tive o banho mais rápido da minha vida. Eu não me incomodei com a maquiagem. Apenas escovei meus cabelos molhados, joguei um par de calça jeans e uma camisa branca solta com um par de chinelos antes de fazer o meu caminho para baixo. Leve ficou ali, em suas calças de pijama, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para Lécio em completo silêncio. No momento em que ele ouviu meus passos, ele falou com meu irmão, que estava a poucos passos de distância, com as mãos atrás das costas. Você tem 5 minutos. Faça o que você tem que fazer e faça valer a pena, porque você nunca vai ter outra chance, ele disse para Lécio. Ele beijou minha cabeça quando passei por ele e eu o assisti entrar na cozinha. Parei um longo caminho do meu irmão. Ele estava vestido com um par de calças caqui marrom, uma camiseta branca e uma jaqueta preta. Ele também parecia extremamente nervoso. Olá, murmurei. Ele levantou a mão em saudação e suspirou quando ele falou. Hey. Ele se adiantou e estendeu a outra mão. Ele fez isso tão rapidamente que eu voltei com um estremecimento. O rosto de Alessio torcido, como ele estendeu o ramo de tulipas cor-de-rosa, a mão caindo ligeiramente. Merda. Eu não vou te machucar, Mina, ele diz. Abracei-me, com a minha voz plana. Você já fez, digo a ele. Suas mãos encontraram os quadris, o alisando. Ele baixou o queixo, apontando para o chão. Sim, ele admitiu. Quando ele levantou a cabeça, ele falou sinceramente. Eu não deveria ter dito o que eu disse. Eu pensei sobre algumas das coisas que eu disse a você mais tarde e eu... Ele molhou os lábios. Eu não deveria ter dito essas coisas. Não foi sua culpa que ele era um bastardo e eu quero dizer... Quando digo que estou feliz por eu ter toda essa merda do Enzo, pra você nunca ter, então... Ele deu de ombros e falou sem jeito. Me desculpa. Ele parecia genuinamente arrependido, ou pelo menos ele agiu. Ok. Eu murmurei sobre minha respiração. Eu não sei mais o que dizer, então eu não disse nada. Alessio, parecendo mais e mais desconfortável a cada segundo, engoliu em seco. Mudou-se para colocar o ramo das tulipas na mesa da sala, pela porta da frente e deu um passo para trás. Ok, bem, isso é tudo que eu queria dizer. Então eu acho que eu vou ver você por aí, ele pensou. E em seguida suspirou. Ou não. Ele estava sendo civilizado, e algo me disse que era um grande negócio para Alessio Scarfo. Alessio se mudou para sair quando eu o chamei. Você gostaria de um café? Ele se acalmou, girou em torno de volta e em seguida estendeu a mão para esfregar a parte de trás de seu pescoço. Ele balançou a cabeça inquieto. Certo, café seria ótimo, ele disse. Nós levamos o nosso café na sala de estar, onde poderíamos falar a sós, mas onde eu não estaria longe de Leve. Eu não tinha certeza de como isso iria acabar. Parecia que Alessio poderia ser imprevisível quando provocado. Eu mantive a minha primeira pergunta simples. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 30 esse ano, ele me disse enquanto segurava sua caneca de café mais apertado do que devia. E quanto a você? Eu tenho 24. Houve um silêncio. E... Você era sem teto? Ele acrescentou em voz baixa. Sim. Eu balancei a cabeça lentamente. Eu realmente não gosto de falar sobre isso. Certo. Tudo bem, disse ele. E você tá trabalhando em Blind Hearts? Sim, sou bartender, respondo. Como você tá indo? Ele perguntou educadamente. Eu sorri, olhando para baixo, para minha caneca. Eu vou bem. Ah, Deus, essa conversa foi assim super dolorosa. Era como comer giz, barato e sem sentido. Eu suspirei, correndo a mão pelo meu cabelo úmido.
Você não tem que ser tão educado, sabe? Você pode me fazer perguntas reais. Eu prometo que não vai me assustar, digo a ele. Ele balançou a cabeça, mas a sua hesitação era clara. Ah, Clara, ele limpou a garganta. Ela era boa, hein? Ela era, eu disse realmente. Ele mordeu o interior do seu lábio, assim como eu fiz quando eu estava nervosa. E o ato me fez sorrir. Você tem alguma foto dela? Não, eu disse a ele com um profundo pesar. Eu deixei meu álbum de fotos com meus pais adotivos quando eu fugi. Eu tinha 17 anos e era estúpida. Eu nem sequer pensei. Eu xinguei fora uma respiração longa. Eu faria qualquer coisa para poder obtê-lo de volta. Ele deve ter realmente querido ver esse álbum, porque a próxima coisa que ele disse foi: Eu sou bom em encontrar pessoas. Se você me der seus nomes e qualquer outra informação que você puder, eu vou ver o que posso fazer. Eu sorri para ele e em seguida eu sorri, bem largo. Leve já está olhando para isso. Alessi deu de ombros. Mas é possível ter duas pessoas procurando. Seu lábio tremeu. Muitas mãos fazem trabalhos mais leves, sabe? A conversa foi ficando mais fácil e meu coração aquecido. Meu sorriso caiu. Você. Você nunca viu a imagem da mamãe? Sim, eu tenho, mas aqueles que. São aquelas que estão lá no clube. O Laredo tem uma pilha delas. Ela estava toda arrumada pro palco. Eu acho que eu queria ver como ela parecia na vida real, sabe? Seus lábios tremeram e ele chamou minha atenção. Essas fotos no clube, eu vi os peitos da nossa mãe. A risada saiu de mim com tanta força que eu tinha que cobrir minha boca. Ai, homem. Seu corpo tremia com risada silenciosa e as cicatrizes em torno da sua boca ficou esticada. Sim, não é legal, ele diz. Seu sorriso se estendia até onde podia, e ele estremeceu, chegando a esfregar a cicatriz mais grossa em seu lábio. Eu percebi. Ele notou que eu percebi e seu sorriso fugiu. Ele ergueu a mão e ele correu na frente de seu rosto, cheio de cicatrizes. Eu gostaria de poder mudar isso. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Eu nem sempre fui dessa forma, ele diz. Eu tentei sorrir. Eu não tenho sempre sido assim também. Alessio me prendeu com um olhar. Você é linda, embora, ele diz, balançando a cabeça. Você não assusta as crianças com a sua cara feia. Suas palavras doeram, e doeu ouvi-las, mas ele era meu irmão e se ele queria falar sobre isso, eu gostaria de ouvir atentamente, porque ele precisava de mim. Eu sei o que aconteceu, digo a ele. Eu sei sobre a sua esposa e Sasha. Estendi a mão para colocar a minha mão sobre a dele, a mão que repousava sobre seu joelho. Eu sinto muito. Ele balança a cabeça. Não sinta. Ela era a porra de uma lunática. Nós nos casamos em Las Vegas depois de uma noite de bebedeira. Nós nos encontramos algumas horas antes. Eu nem conhecia ela. E certo como diabos que eu não a amava. Ela era linda, embora. Ele deu de ombros. A minha própria culpa por pensar com meu pau. Tirei minha mão, ruborizando na sua admissão bruta. Ah, entendo. Ele vislumbrou para baixo em seu relógio do pulso. Merda. Todo esse tempo eu. Ele olhou para mim, vestindo um olhar hesitante no rosto. Eu tenho que ir. Decepção me encheu. Ah, levantei-me e ele seguiu meu exemplo. Forcei um sorriso. Bem, foi bom falar com você, Alessio. Eu não tinha certeza de como meu próximo pedido iria. Eu sei que pode parecer loucura, mas se você tiver quaisquer foto de Enzo, eu realmente gostaria de vê-lo. Eu sei que eu não posso chamá-lo de pai, mas eu fui feita a partir de uma parte dele e eu gostaria de ver como ele era. Seu rosto se iluminou. Sim, sim, eu tenho algumas. Eu posso trazê-las um dia. Um suspiro de alívio me deixou. Isso seria bom. Alessio sorriu então. Eu vou trazê-las se você me deixar encontrar os seus pais adotivos. Fechei os olhos para ele, mas o fez sorrir. Você realmente quer ver esse álbum, hein? O sorriso dele se suavizou. Eu sei que eu não posso chamar Clara de mãe, mas eu sou uma parte dela. Sem permissão, eu estendi a mão e peguei a mão dele, apertando. E eu o liberei rapidamente e entrei na sala para uma caneta e um pedaço de papel. Voltei com os detalhes por escrito e entreguei a ele. Aqui. Estes são os nomes de todos os membros da família e onde eles viviam.
Eu não me lembro de muito mais do que isso. Eu indiquei o número do telefone no canto da página. Esse é o meu número. Alessio olhou para os detalhes antes de dobrar para cima e deslizá-los no bolso. Este é um bom começo. Eu vou deixar você saber se eu encontrar alguma coisa. Ele olhou para mim. Eu vou ligar, ele diz. Eu estendi minha mão e ele tomou-a. Não a sacudiu, só a segurou. E meu coração doeu. Hoje tinha ido bem. Eu não quero que ele vá. Eu queria saber mais sobre ele, eu queria falar, desde o anoitecer até o amanhecer, até não sobrar nada para dizer. Meus olhos brilharam e eu perguntei em sussurro: Eu posso abraçá-lo? Ele piscou para mim. Sua resposta veio na forma dele puxando a mão que segurava, puxando-me até ele, até que seus braços estivessem em volta de mim, e seu calor me cobriu. Estendendo a mão, agarrei os lados de seu corpo e descansei minha cabeça em seu peito, fechando os olhos, apenas tomado nesse momento especial. Ele era alto e quente, e eu me senti bem. Eu me senti segura, com meu irmão mais velho, assim como eu deveria estar. Sua voz grossa, ele falou em voz baixa. Eu sinto muito, Mina. Tá tudo bem, Alessio. Eu o tranquilizei. Já acabou. Esquecido, estamos bem. Ele me abraçou apertado até que alguém limpou a garganta. Nós nos puxamos para trás para encontrar Leve parado na porta, com uma expressão estoica. Hora de ir, Alessio. Eu olhei para Leve antes de virar para Alessio e suavizando o meu rosto. Me mande mensagem. Então, eu tenho seu número, tá bom? Ainda assim, ele segurou minha mão, quase relutante em liberá-la. Sim, tudo bem. Finalmente ele a soltou e eu caminhei até a porta. Eu peguei as flores que ele tinha deixado esquecida em cima da mesa e sorri. Acenei para o meu irmão e fiquei ali, o observando sair. Braços fortes vieram ao redor da minha cintura, me abraçando apertado. Eu levantei a mão e coloquei-a no meu antebraço, no antebraço de Leve, quando ele perguntou: Como foi? Meu sorriso era brilhante. Bom, muito bom, respondi a ele. Ele suspirou baixinho. Eu suponho que nós vamos estar vendo mais ele, então. Eu me virei em seus braços para olhá-lo. No meu olhar confuso, ele declarou: Eu não gosto do jeito que ele falou com você naquela noite. Eu gostaria de quebrar o nariz dele. Eu dei um tapinha no seu peito. Ele se desculpou. Eu acho que o encontro me dominou. Eu não acho que ele estava pronto para ele. Ele resmungou, e eu sorri lentamente. De repente, eu estou muito cansada. Sua sobrancelha subiu, e eu disse: Eu acho que nós deveríamos voltar para a cama. Ele piscou e sorriu, e meu coração pulou. Eu gritei quando me levantou sobre seu ombro e tomou as escadas de dois em dois. À tarde, tivemos o quarto preenchido com os sons dos meus gemidos e os suspiros de leve de prazer. Realmente, a melhor forma de passar um sábado.